Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje voltando a falar com você sobre aquela possibilidade que foi levantada por parte da torcida e até por parte da imprensa espanhola acerca de um possível retorno de Lionel Messi ao Barcelona por conta daquele carrossel de posts que ele fez, um pequeno vídeo na frente do estádio e algumas fotos lá dentro do novo Camp Nou que ainda não estava aberto para jogos oficiais, mas claro, para receber um dos grandes ídolos da história do clube. Ele estava, e que algumas pessoas consideraram que era um sinal que o Messi queria voltar e de que ele poderia fazer todos os sacrifícios necessários para se ajustar às finanças do Barça, jogar 6 meses, jogar por empréstimo, rescindir contrato, fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, alguma coisa para o Messi voltar. A gente já gravou um vídeo falando que isso era impossível, que quem estava divulgando isso estava cometendo uma desonestidade intelectual, que estava enganando o torcedor do Barça. O próprio Laporta, em uma entrevista perguntado sobre a possibilidade, disse que seria irresponsabilidade iludir o torcedor nessa direção, que não é realista pensar numa volta do Messi no atual momento do Barça e nem nos próximos anos, já que ele renovou o contrato com o Inter Miami até 2028, até 41 anos de idade. Ele tem contrato com o Inter Miami e muitas pessoas fizeram comentários lá no Instagram e aqui no YouTube levantando algumas questões e possíveis soluções. Eu achei interessante, achei que é uma oportunidade para a gente discutir um pouco do negócio da coisa, da movimentação financeira do futebol, que é para o torcedor entender que nem tudo é vontade, nem tudo é o que o jogador quer, nem tudo é o que o presidente dos clubes querem. Existem muitos interesses no entorno e a gente vai abordar alguns deles aqui, no caso específico do Messi. Mas antes disso, antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E para quem não sabe, né, tentando explicar um pouquinho de onde vem essas opiniões, essas análises que eu vou fazer no vídeo a seguir, eu me mudei para Barcelona justamente para estudar finanças, trabalhei com consultoria financeira, fiz mestrado em Barcelona, então tenho uma profundidade significativa de conhecimento na área e não venho aqui para trazer achismos e querências, eu quero, eu acho, não. Eu venho para trazer algumas informações técnicas que vão muito além das minhas vontades, dos meus desejos acerca dessa temática. E fica até o convite aí, né? Para quem não sabe, fui contratado por uma empresa brasileira recentemente que criou, está tentando montar presença digital, presença nas redes sociais, portanto, há pouco tempo. E tem lá no Instagram uma página em que a gente está começando a produzir conteúdo nessa direção, conteúdo falando de negócios, de empreendedorismo, de investimento, de finanças, enfim. Vão haver muitas interlocuções, muitos paralelos com o futebol. Eu acredito que você pode se interessar, então eu vou deixar o link para você acessar aí nos comentários. Eu vou deixar fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Você pode ir a partir de um ou de outro. Eu vou deixar o link para a página de Instagram da Prospera Educação Financeira. Prospera Educação Financeira, que obviamente, se você estiver assistindo pela televisão ou pelo notebook, pode ficar mais fácil para você pesquisar do que clicar no link. O link está aí de qualquer forma. Mas bora para o tema do vídeo, agora que eu já fiz um breve merchan e ao mesmo tempo já te expliquei de onde que vem a profundidade do meu conhecimento para abordar essa temática. Primeiro, a gente precisa falar de como que está estruturado o contrato do Messi lá no Inter Miami, que é o time do Beckham, que muita gente enxerga como um cabeça de vento que fez sucesso porque era bonito, e a galera acaba até diminuindo um pouco do potencial esportivo que ele apresentou, do nível de jogo que ele teve. O Beckham foi um excelente jogador, ele foi mais do que apenas um bom jogador,
E ele teve fama de popstar, o que acabou diminuindo um pouco a visão sobre o seu nível técnico, justamente porque ele foi o primeiro jogador de futebol a entender que ele não era um funcionário, que ele era uma marca. E a começar a usar a sua capacidade, o seu potencial de marca para poder gerar renda própria. O Real Madrid foi o primeiro time, e dói dizer, mas é verdade, que entendeu que havia potencial na marca jogadores para criar uma rentabilidade brutal, e o Beckham foi o principal exemplo disso. E o Beckham foi o primeiro jogador a perceber isso, ainda lá no Manchester United ele fazia campanhas e ele era um expoente de publicidade, certo? Depois que se aposenta, ele vem para uma outra condição, ele não pode mais usar a marca jogador, mas ele pode desenvolver a sua marca fora dos campos, não é isso? Então, jogador não é só atleta. E o contrato do Messi representa isso muito bem. Jogador é marca. Por quê? Porque o camisa 10, eu tenho aqui alguns números interessantes para você, ele ganha nos Estados Unidos quase o dobro do que ganha o Mbappé na Europa. Ele ganha menos da metade do que ganha o Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, mas por opção, porque ele recebeu uma oferta para ir para a Arábia Saudita, para ganhar a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo, reviver aquela polarização, aquela disputa e, quem sabe, deslanchar a marca do Campeonato Árabe, que está à frente do que era antes dessas contratações midiáticas e de salários extremamente acima da normalidade do mercado, mas que está muito aquém do plano que os investidores tinham de desenvolvimento para o momento. Então, o Campeonato Árabe ainda tem muito caminho para trilhar antes de estar onde os seus investidores gostariam e está atrasado nesses prazos. O Messi foi convidado para lá para acelerar esse processo, mas não aceitou por uma questão de bem-estar da família. Na opinião dele, a família dele ia viver melhor ele ganhando menos da metade do que ganharia na Arábia Saudita, mas tendo a oportunidade de viver nos Estados Unidos, foi para Miami. E lá ele recebe 60 milhões por ano. Quase o dobro do Mbappé, que ganha na casa dos 35, menos da metade do Cristiano Ronaldo, que ganha na casa dos 200. Não tá ruim, né? Ah, poderia ganhar 200, o Messi foi besta, mas eu acho que 60 milhões dá para fazer uma graça. 60 milhões de dólares por ano dá para fazer uma graça, né? Só que, desses 60 milhões, é aqui que vem a estrutura do contrato, só 20 é salário. 40 vem através de outros gatilhos contratuais que estão associados ao marketing, não só do Inter Miami, mas também da competição. Já escutou falar que o Messi é pago, o salário do Messi é pago por todos os clubes da Major League Soccer? Todos os clubes do futebol norte-americano se unem para pagar o salário do Messi? Não é necessariamente o salário, mas sim os rendimentos do Messi são pagos também pela liga. De que maneira isso? Através de bônus de direitos de imagem e participação do Messi nos lucros da venda de direitos de transmissão, da venda de produtos esportivos ligados aos clubes da MLS. O Messi ele virou muito mais do que um garoto propaganda. Ele passa a receber um percentual de tudo que a MLS e os seus patrocinadores faturam. Por exemplo, quando você assina a Apple TV para assistir a MLS, você assina o pacote da Apple TV que te permite assistir a MLS, um percentual daquele dinheiro vai para o Messi. Quando você compra produtos da Adidas, de clubes da MLS, ela que fornece o material do Inter Miami e é a patrocinadora do Messi, quando você compra produtos, calção, camisa, qualquer produto que a Adidas venda e que esteja associada à MLS, um percentual vai para o Messi. E isso vai se juntando entre direitos de imagem, bônus de marketing e esses percentuais até o Messi bater 60 milhões de dólares por ano. 20 milhões é salário, 40 milhões são esses outros aspectos. E aí, o que muita gente está falando? Se ele pedir, o Beckham libera.
Se o Messi quiser voltar pro Barcelona, ele vai lá, olha, Beckham, eu quero ir embora, e o Beckham vai falar, você é tão maravilhoso, Messi. Claro, você pode ir. E talvez o Beckham até aceitasse. Só que olha o tanto de gente que está envolvido aqui, a Apple, a MLS, a Adidas, toda essa galera fazendo parte de um contrato, associada a um contrato que conta com o Messi como principal garoto propaganda aí da MLS. E aí você pode chegar à conclusão que nós somos o Mickey e o CEO da Apple, da Adidas, da MLS é um bando de pateta e que tudo que a gente quiser vai acontecer só porque o Messi pediu. Mas não é a realidade, tá? Não é a realidade. Calma lá! O Beckham, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, o Bjorn Gulden, que é o CEO da Adidas, eles não são um bando de amadores que estão dando dinheiro pro Messi além do que ele merece. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco de que tipo de retorno ele está dando através desse contrato. E ao mesmo tempo eles não são um bando de corações moles que vão ver a torcida do Barcelona emocionada, o Messi feliz no Camp Nou. Eles estão cagando pro Messi ser feliz ou não. Eles querem ganhar dinheiro. Eles vão ganhar dinheiro com o Messi na MLS e não com o Messi no Barcelona. Se fosse lucrativo para eles o Messi ir pro Barcelona, quem sabe eles tivessem aberto. Mas não é, porque a Apple não vai transmitir os jogos do Barcelona. O Barcelona tem contrato com outras, a La Liga, a Champions League, eles definem os seus contratos com outras empresas de transmissão. O patrocinador do Barcelona é a Nike. Quem faz o material esportivo do Barcelona, quem distribui é a Nike. Para a Adidas é pouquíssimo interessante que o Messi volte para o Barcelona. E para a MLS, então, não preciso nem falar, né? Então, a galera não vai querer fazer esse acordo. E por que não? Porque o retorno que o Messi dá é brutal. Eu tenho aqui 4 pontos. 4 pontos de retorno que o Messi traz para a MLS que vão te fazer entender, mesmo que você seja muito fã dele, torcedor do Barça, vão te fazer entender por que não faz nenhum sentido que ninguém do outro lado do contrato contribua para que isso aconteça. Primeiro, no primeiro ano do Messi, de 23 até 24, e aí de 24 até 25 a gente ainda não tem os números, mas de 23 até 24, o Messi fez a MLS crescer o seu faturamento em 18%. Isso é porcento pra caramba, pra quem não é do setor. Se em um ano você cresce 18%, tu cresceu pra caramba, pai. É um crescimento brutal, um crescimento de 18%. E isso acontece justamente no ano em que o Messi chega, ninguém pode tratar como coincidência. Segundo ponto, no dia do anúncio que o Messi ia jogar no Inter Miami, ia jogar na MLS, 110 mil novos assinantes fecharam com a Apple TV. Então 110 mil novas pessoas se dispuseram a pagar a assinatura da Apple TV porque queriam ver o Messi jogar. E nos 30 dias seguintes, mais 300 mil. Então são 400 mil novos assinantes que a gente pode relacionar diretamente com o efeito Messi. Não é um cara que não sabia que o Messi ia jogar, já queria há muito tempo assinar e por coincidência foi naquele período. Deve ter um ou outro. Mas 110 mil no dia e 300 mil logo nos dias seguintes são mais de 400 mil novos assinantes para a Apple TV graças à aquisição do Messi pelo Inter Miami. Isso combinado faz com que a MLS seja a liga mais perto, mais próxima em faturamento e audiência das 4 grandes ligas dos Estados Unidos. Nunca nenhum outro esporte chegou tão perto de romper o reinado das 4 principais ligas dos Estados Unidos, que é a NHL do hóquei, a MLB do beisebol, a NBA do basquete e a NFL do futebol americano. Então, o hóquei é o menor das 4, faturou no último ano 750 milhões de dólares e a MLS faturou 665 milhões de dólares quando passa aqui um caminhão fazendo o máximo de barulho possível para atrapalhar o nosso vídeo, né? 665 milhões
foi o que faturou a MLS e 750 a NHL. Tanto em audiência quanto em faturamento, a MLS está num crescimento para ser, historicamente, algo que nunca aconteceu, o primeiro esporte a superar uma das 4 grandes ligas dos Estados Unidos. Além disso, o argentino ainda virou embaixador não oficial da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Todo mundo está falando se o Messi vai jogar ou não. Vai jogar. Todo mundo está se questionando as cidades em que ele vai jogar, porque vai querer visitar as cidades em que o Messi está jogando. O governo norte-americano, algumas propagandas dentro do próprio Estados Unidos, tudo isso está associado ao rosto do Messi. Ele, apesar de ainda estar atuando, apesar de ainda ser jogador, mesmo antes de se aposentar, já virou embaixador de uma Copa do Mundo, embaixador não oficial. Então, irmão, tu tem que fazer a MLS abrir mão desse crescimento, a Apple abrir mão do seu lucro. Você tem que fazer com que o Inter Miami abra mão da presença do seu principal ativo. Você tem que fazer até o governo norte-americano se emocionar com a foto do Messi no Camp Nou, para que todo mundo abra a mão, permita que ele vá embora. Houve chance em algum momento? Houve. Quando o Messi não tinha contrato renovado. Naquele período em que o contrato dele poderia estar acabando agora, no fim de 2025, fazia algum sentido sonhar. Eu, pessoalmente, nunca tratei como uma realidade, né? Eu sei que me acompanha sabe. A tendência era que ele renovasse, tendência que desse-se um jeito, fizesse o que ele pedisse, para que ele permanecesse ali, porque ele é a alma, ele é o coração do negócio futebol nos Estados Unidos. A tendência era que ele renovasse, mas digamos que ele não renovasse. Não, aí ele não renovou. Agente livre. Aí poderia ser que ele assinasse com o Barcelona, mas da feita que ele renovou e até 2028, olha o tanto de maluco que tu tem que convencer a abrir mão do dinheiro que ganha, do faturamento recorde que tá conseguindo, só para ver o Messi sorrir. Talvez você fizesse isso. A gente que ama o Messi, é fã do Messi, talvez fizesse isso, mas os CEOs dessas empresas não são fãs do Messi. Eles são fãs de dólares, euros, dinheiros. E aí não vai ter como acontecer. Não é isso? Então, mesmo que o Messi convencesse o Beckham, se adequasse ao fair play do Barça, o Laporta pegasse todo o dinheiro dos palcos VIP e desse pro Messi, mesmo que tudo isso acontecesse, mesmo que todas essas pessoas, indivíduos, rostos que você conhece, fizessem os sacrifícios que você está esperando, ainda tem entidades que não têm alma, tem CNPJ, que não permitiriam que esse contrato fosse rompido. Ah, mas e por que o Messi não pode jogar por empréstimo? Porque já teve caso de jogador da MLS jogando por empréstimo na Europa por conta dos calendários que não batem. Porque para isso ele tinha que abrir mão das férias. O Inter Miami não teria que se classificar para os playoffs. O Barcelona teria que aceitar que o Messi jogasse 2 meses, não é até o fim da temporada, é fevereiro e março. Bota o Messi no time, monta o time para ele. Chega nas semis da Champions e não tem mais o Messi. Chega na final da Copa do Rei e não tem mais o Messi. Chega na reta final do Campeonato Espanhol e não tem mais o Messi. Tu tá dando um tiro no pé, né? Tu traz o cara pra ele jogar ali 1 mês e meio, 2 meses e depois tu abre mão. Se fosse por uma questão de homenagem, talvez até pudesse. Talvez até funcionasse. Vamos fazer uma homenagem pro Messi? Bora. Mas fugindo disso já não faz muito sentido. E o mais importante de tudo, tinha que acontecer tanta coisa lá nos Estados Unidos para esse empréstimo ser uma possibilidade. Um empréstimo que não seria vantajoso a nível de organização do Barça. Não seria vantajoso. Não tem como tu trazer o Messi para jogar 1 mês e na reta final da temporada ele ir embora. Tu vai sentir falta do Messi, porque tu vai ter tido e perdido. Melhor não ter, né? É melhor não trazer. Mas digamos que por uma questão de homenagem trouxesse, ele teria que não se classificar lá nos playoffs e ele teria que estar disposto a abrir mão das férias às vésperas da Copa do Mundo, férias que serão importantíssimas para ele chegar em boas condições físicas. Também não vai acontecer. Não tem nenhum aceno do entorno do Messi e nem do Inter Miami de que eles gostariam de viabilizar essa oportunidade. Então, a chance passou, né?
a chance do Messi retornar para o Barcelona seria caso ele não renovasse com o Inter Miami, renovou, acabou. O aspecto negócio do futebol não permite que seja minimamente realista. E por isso o Laporta não promete. E por isso eu faço esse vídeo, que o Messi retorne ao Barcelona. Beleza? Se você quiser mais detalhes sobre essa parte de negócio do futebol e também sobre aspectos financeiros que você pode aplicar no seu dia a dia, acompanha lá a gente na página Prospera Educação Financeira, página nova, lançou essa semana, a gente ainda está começando a produzir o conteúdo. O link eu vou deixar aí fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Beleza? Por todo esse aspecto de gestão, que vai além de vontades e habilidades, eu já gravei um vídeo no começo da semana passada falando sobre como não seria possível esse sonho se realizar e mais do que isso, também falando sobre como é desonesto de quem grava conteúdo apresentando soluções surreais, impossíveis para um contrato que está assinado com múltiplas partes envolvidas que não estão pensando na felicidade do Messi ou do torcedor do Barça. Estão pensando somente no aspecto de negócio. Falando de negócio, impossível o Messi sair do Inter Miami. E é irresponsável quem te diz o contrário. Acredito que tá passando a Liquigás agora no encerramento do vídeo. Vai tomar no cu. Puta que pariu, tu ouviu a promoção da Liquigás? Gás de R$ 122 por apenas 120. O desgraçado tá falando que desconto de R$ 2 é promoção. E ele atrapalha o encerramento do vídeo por causa disso, para passar fazendo essa propaganda fajuta. Deus abençoe. Mas enfim, vamos pro encerramento do vídeo? Os conteúdos que eu tinha para compartilhar com vocês já se encerraram, então a gente vai se encaminhando pro fim desse vídeo. Mas antes disso, aquele lembrete, reforçar o que já falei no começo, curte, se inscreve no canal, hypa. É fazendo isso que de graça você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Pode deixar qualquer dúvida que você tenha sobre essa temática aí nos comentários. Aquele abraço e até o próximo vídeo.